Um dia, o rei Xerxes deu um grande banquete para todos os seus convidados. E todos os convidados estavam com suas mulheres bem lindas. Então, o rei Xerxes mandou chamar a rainha Vasti, que poderia ser a mais bela de todas as mulheres entre os convidados. Então, mandou o servo chamar a rainha Vasti. Então, o servo voltou, mas ele contou ao rei com uma triste surpresa. Ó rei, sabe, a rainha Vasti recusa-se a vir ao banquete. Então o rei irando-se, então falando, como assim? Eu não quero uma rainha que não me obedeça. E decidiu que Vasti não seria mais sua rainha. Então, um homem chamado Mardoqueu, que criava sua bela linda, a sua filha Esté, quando ela tinha seus pais, porque seus pais foram mortos em uma guerra. Então um dia Mardoqueu disse a Esté querida, você foi convocada para o concurso de beleza. Vá até lá, mas faça o seguinte, não conte a ninguém que você é parte do nosso povo. Então Esté, obedecendo ao seu pai, Mardoqueu, foi até lá e lá se destacou entre as mulheres. Então ela foi chamada ao rei Xerxes. Quando ela chegou lá, o rei Xerxes se impressionou com sua beleza, porque ela era muito linda, e disse, essa é a mulher que eu quero. Levem essa mulher, a rainha Esté, para os aposentos. Depois de um tempo, o rei Xerxes fez um novo banquete em celebração à sua nova rainha. E que essa rainha não era Vasti, mas sim a rainha Esté. Após alguns dias, Mardoqueu viu alguns homens tramando para matar ao rei. Então Mardoqueu disse, esses homens pretendem mesmo matar ao rei. Então Mardoqueu foi falar à rainha Esté e disse a Esté, vem aqui, para que eu possa te contar tudo, para que você possa falar exatamente o que eu estou dizendo. Então Esté disse, está bem. Assim Esté falou ao rei Xerxes em nome de Mardoqueu. E os dois homens que tramaram contra o rei Xerxes foram imediatamente enforcados mortos. Depois de algum tempo, o rei Xerxes elogiou Amã como seu ministro. Ele chegou até os portões do palácio muito orgulhoso. Por isso todas as pessoas curvavam-se a Amã. Mas Mardoqueu se recusara a se curvar. Amã disse, eu lhe darei 2 chances, caso contrário, ficarei furioso e você pagará o preço. Mardoqueu infelizmente não quis se curvar. Então acendeu-se, pois, a fúria de Amã contra Mardoqueu. Mardoqueu teve um plano e falou ao rei assim, Majestade, ao povo que nega obedecer às tuas leis, não podemos tolerar esse tipo de desrespeito à vossa majestade. Proclame uma lei ordenando que todos os judeus sejam mortos e darei 10.000 talentos de prata. Então o rei deu seu anel a Amã e ele pôde decretar a morte de todos os judeus com a lei. Quando Mardoqueu ficou sabendo, todos os judeus também rasgaram suas roupas, vestiram-se com roupas de saco e clamaram a Deus para que os livrasse da situação. Então a rainha Esté, ouvindo, ela pôde ajudá-los e perguntou a Mardoqueu por que tudo isso estava acontecendo. Mardoqueu enviou um homem para falar sobre uma notícia sobre que Amã tinha decretado a morte de todos os povos judeus. Então a rainha Esté enviou o servo para falar a Mardoqueu o que ela deveria fazer para salvar o seu povo. A rainha Esté até disse que a lei que Amã tinha feito, era um absurdo, porque não poderia matar uma pessoa inocente, só porque Mardoqueu não se curvou. Então o servo foi até Mardoqueu e explicou tudo. O servo disse à rainha Esté que ela deveria procurar o rei e implorar pela sua vida e revelar que ela é judeu. Judeu também é judia. Judia significa feminina. A rainha Esté ficou com medo, pois já faz 4 dias que o rei não chama ela. E ela também se lembrou que o rei disse que se ela fosse até lá no palácio do rei sem autorização, ela seria morta. Porém, mesmo que ela fosse morta, Esté decidiu ter coragem, pois seu pai Mardoqueu disse que Deus estaria com eles. Mardoqueu até disse que fosse até um dia que Esté se tornaria rainha. Então Esté foi até a presença do rei, e o rei, vendo a rainha, levantou seu cetro, permitindo que ela não fosse morta. Então a rainha Esté disse, obrigado por me permitir viver. Então o rei falou, ó rainha Esté, diga o que você quer, prometo que farei tudo, mesmo que seja metade ao meu reino.
Então Esther disse: Se for de vosso agrado, eu permito que o Senhor venha comigo e Amã ao banquete à noite que eu vou prepará-los essa noite. Então o rei Xerxes, então o rei Xerxes disse que eles vão ir. Então, enquanto isso, Amã estava furioso com Mardoqueu e seus amigos lhe deram a opção para resolver o problema, que Mardoqueu deveria ser enforcado. Então, Amã ficou orgulhoso. Um dia o rei Xerxes não podia dormir. Ele perguntou a um dos homens para ler o livro das crônicas, onde registraram as histórias. Ele perguntou se Mardoqueu foi elogiado primeiro-ministro. Eles disseram que não, pois ainda não tinha se tornado. Então Amã veio ao palácio do rei e o rei perguntou: O que você quer que eu faça ao homem que deve elogiar? Amã pensou: O rei deve estar elogiando a mim. Então Amã disse ao rei: Ó rei, permite que eu fale que o homem a que o senhor quer elogiar deve ser aproximado alguns servos, um cavalo, um manto, tudo que lhe irá para passar pelo reino. Então o rei disse: Ótima sugestão. Vá procurar agora mesmo o Mardoqueu, a quem vou fazer ele passear. Amã ficou muito furioso por ver que o rei ia elogiar um homem a quem Amã tinha desprezado. Mas assim, ele não pode quebrar sua obrigação. Lembrou-se que naquela noite ia jantar com o rei e a rainha. À noite, o rei e a rainha Esther e Amã estavam no banquete. O rei perguntou a rainha Esther: O que você quer que eu lhe faça? Mesmo que seja metade do meu reino, será concedido. Então a rainha Esther falou: Se for do vosso agrado do rei, salve a mim e o meu povo da morte, pois por intriga de um homem perverso, um homem que fez a lei, vamos convocá-los todos à morte. Então enfureceu-se, pois o rei, levantando-se do trono, e disse a rainha Esther: Quem é esse? Me mostre, que eu o matarei, o cortarei em pedaço. Então a rainha Esther falou: O homem inimigo que decretou a lei é este perverso Amã. Quando o rei ouviu isso, ficou muito enfurecido, saiu da sala, pois precisava se acalmar. Então Amã, percebendo que o rei já tinha condenado à morte, Amã se ajoelhou diante dos pés da Esther, pediu a Esther misericórdia por ele. O rei volta, vê a cena, e a ira contra Amã se aparece ainda mais. Então os oficiais cobrem o rosto de Amã. Alguns oficiais que trabalhavam para o rei cobriam o rosto de Amã com um pano. Então, um servo do rei disse ao rei: Saiba ao rei que Amã já até mandou construir uma forca bem grande, um homem Mardoqueu, que salvou vossa vida. Amã queria desprezar Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvou a ele. Então, enfureceu-se, pois, o rei, e disse: Então enforquem Amã amanhã na forca. Haverá uma mudança, disse mais o rei. Amã tomará o lugar de Mardoqueu e será enforcado. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Então, no dia seguinte, a rainha Esther disse ao rei: Por favor, ó rei, se for do vosso agrado, eu quero que a ti, ó rei, possa nos livrar dessa situação, pois como poderei suportar essa destruição do meu povo? Pelo que Amã fez com meu tio Mardoqueu, para matar o meu tio Mardoqueu, eu nunca quis fazer nenhum mal, nem meu povo judeu, e nem Mardoqueu, o homem que me criou. Tudo que queríamos é adorar nosso Deus vivo em paz. E foi Amã que começou tudo isso, só porque meu pai Mardoqueu não se curvou a ele, ou preferindo obedecer ao Senhor. Então o rei falando: Mande uma mensagem aos judeus para esses defenderem se forem atacados. Assim, os povos judeus se defenderam dos seus inimigos no dia seguinte, podendo matar todos com a ajuda de Deus. E o povo judeu começou a celebrar com a vitória que a rainha Esther e Deus os concebeu de volta. Abrão perguntou a Deus com sua esposa Sarai como seriam as pessoas da cidade. Então Deus resolveu lhe mostrar como era. Então Deus mostrou a cidade de Sodoma e Gomorra. Lá, chegando perto, viram que as pessoas de Sodoma e Gomorra eram mesmo muito más.
brigavam umas com as outras, matavam-se uns aos outros, tudo mais que faziam. Era uma coisa muito feia, muito séria. Então, um dia, alguns anjos enviados pelo Senhor, fingindo-se de homens, foram até a casa de um homem chamado Ló. Então, chegando lá, os homens disseram: é aqui onde você mora? Ló disse: sim. Então Ló disse para aqueles homens ficarem em sua casa. Mas os homens disseram que não, e que ficaram lá na praça. Mas Ló insiste para que eles fiquem, e eles foram. E quando terminaram de jantar, apareceu na porta muitos homens perversos e chamaram Ló e disseram: onde estáis aqueles homens que estão em sua casa? Traga eles para fora, porque vamos machucar eles. Que terrível! Os homens de Sodoma eram muito maus. Verdadeiramente, eram verdadeiras as acusações contra aquela cidade. Então, Ló disse-lhes: não fareis isso, porque isso é uma coisa muito séria. Se vocês fizerem isso, vai aparecer muitas coisas ruins. Mas os homens não deram ouvidos. Imediatamente pegaram Ló, bateram nele e o lançaram até a porta, e passaram pela porta para roubá-la. Mas de repente os homens que eram anjos pegaram Ló e o puxaram para dentro, e em seguida feriram todos aqueles homens perversos com a cegueira, e eles já não podiam mais ver mais nada. Então os homens disseram: fuja, fuja Ló, pegue toda a sua família, suas filhas e sua mãe. Vá correndo sobre a colina, mas não olhe para trás, não olhe para trás. Assim que Ló, com sua família, sua mulher, suas filhas saíram de Sodoma, Gomorra, Deus fez chover fogo do céu, fez chover pedras do céu e destruir toda a cidade completamente. Mas a esposa de Ló ouviu todo aquele barulho, olhou para trás e imediatamente se transformou em uma estátua de sal, deixando Ló e todas suas filhas para trás. Na manhã seguinte, Abrão acordou naquela manhã e foi ver onde estava Deus com aquela cidade. Então, quando Abrão chegou lá naquela cidade, viu que tudo estava quente, como se fosse uma fornalha ardente, porque tinha nuvens pelo céu. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Que Deus nos abençoe. Aleluia! Um dia, o rei Nabucodonosor teve um sonho muito esquisito. No dia seguinte, o rei Nabucodonosor mandou chamar alguns sábios e magos do reino. Ele disse aos sábios e magos: eu tinha um sonho e que ninguém pôde ter... que eu não me lembro dele. Mas sei que vocês, sábios e magos, podem interpretar. Mas os magos disseram: ó rei, nos perdoe, mas primeiro nos conte qual é esse seu sonho tão estranho. Aí depois interpretaremos. Mas o rei disse: não, não, não e não. Se são tão espertos, diga o que eu sonhei, porque eu não me lembro. Porque não sei como explicar, porque eu não me lembro. Mas os magos disseram: sem chance, nós não sabemos. Conte seu sonho. Mas aí o rei Nabucodonosor se cresceu e disse: chega, agora eu me zanguei. Não apenas castigarei os três, mas ele chamou o seu guarda, Arioque. Então veio Arioque e o rei disse: Arioque, livre desses sábios e magos do meu reino, pois eles são bobos, não sabem interpretar nada. Arioque, desesperado, foi procurar Daniel, que estava com seus amigos, Sedaque, Mesaque e Abdenago. Então, Arioque disse a Daniel: Daniel, você tem que vir ao palácio do rei amanhã, porque senão o rei vai matar todos os sábios e magos do reino. Mas Daniel disse: não, Arioque, não faça isso. Fale ao rei que eu posso interpretar. Mas poupe a vida dos homens. Então Daniel foi chamar Sadraque, Mesaque e Abdenago e começou a orar com eles, dizendo: ó Deus, nos dê a sabedoria de como interpretar o sonho, e Deus pôde ajudá-los. Então Daniel foi até Nabucodonosor e Nabucodonosor disse: você é o Daniel que pode interpretar os sonhos? Então Daniel disse: eu não posso, mas a interpretação vem de Deus, o Deus dos céus e da terra, que criou o mar e tudo que ele há. Então Daniel começou a explicar o sonho. Você sonhou que estava diante de uma estátua, que essa tinha uma cabeça dourada, os peitos muitos de bronze,
a roupa de bronze e os pés feitos de barro, também parecidos com um de bronze. De repente, do nada, uma pedra vindo de uma montanha cortada ao meio caiu em cima da estátua e a derrubou, atingindo suas duas pedras de barro, e a estátua se quebrou ao chão. Então o rei Nabucodonosor disse: E você sabe qual é o significado? Então Daniel começou a contar o sonho que lhe dizia o futuro. O rei Nabucodonosor era um rei muito forte, mas que seu reino não duraria para sempre. O seu reino seria entregue a outra pessoa. E esse outro rei tomaria seu lugar, seria o novo rei. Em seguida, o novo rei tomaria o lugar e seria o novo rei. Em seguida, o outro rei tomaria o seu lugar e seria um novo rei. Deus tinha revelado a Daniel o verdadeiro significado de Nabucodonosor, seu sonho. Então, Nabucodonosor disse: Agora eu creio que seu Deus realmente existe. Então, o rei Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego em favor de Daniel. Então, Daniel foi elogiado o homem mais poderoso da Babilônia. Em favor de Daniel foram elogiados Sadraque, Mesaque e Abednego como 3 administradores do reino, mas Daniel ficou apenas a cor de real. Assim, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram que se separar, infelizmente. Infelizmente, Daniel e os seus amigos tiveram que se separar para cumprir outros Eles, infelizmente, tiveram que se separar para cumprir outros mandamentos de Deus, mas Deus sempre estará com eles com todo o seu coração.